Boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa rede. Aqui no nosso programa nós vamos falar de perdas também, mas de uma outra dimensão da existência, que é a dimensão espiritual. Nós vamos falar da perda da Carol Lee, que ontem a gente falou aqui, e hoje nós continuamos com a Maria Lee, que é a mãe da Carol, aqui ao nosso lado. Hoje ela está acompanhada da nossa querida sensitiva Márcia Fernandes, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês. Boa tarde. Muito obrigada por poder estar aqui. Você também, viu, Maria? Obrigada por você ter voltado aqui com a gente. Ela trouxe a agendinha da Carol de novo, porque vocês viram que ontem a gente leu aquela mensagem que tinha na agenda da Carol, escrita por ela mesma, um pouco tempo antes da tragédia, e que parecia uma premonição. Era alguma coisa muito estranha, que ela falava em perda de vida por bens materiais, e foi exatamente o que aconteceu, né? Os ladrões queriam mochila, queriam um celular e acabaram, na verdade, levando a vida dela. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nosso assunto. O Douglas vai falar a respeito, a Heaven também. A gente vai ter essa nossa conversa sobre premonição e inclusive nessa situação em que esse assunto ficou muito à flor da pele. O pessoal através do Twitter aqui não para de mandar perguntas. Se vocês quiserem mandar, é só mandar para o @SôniaAbrão. A gente vai te respondendo, como a gente tem feito todo esse tempo aqui. Por quê? Porque as coisas escritas pela Carol, que foi morta nesse assalto bárbaro, hediondo, cruel, covarde, nos levam a pensar que ela de alguma maneira já estava intuindo algum final. Ela inclusive sonhou com a mãe, que a mãe morria e na verdade não seria a mãe dela, não seria a Maria que está aqui do nosso lado, né? Maria, como você passou de ontem para hoje? Assim, cada dia que você vai, assim, você tenta, né? Tenta enfrentar. Mas é difícil, né? Você vai ficando assim, à base de remédio. Você está à base de remédio mesmo. Você não consegue nem assim, dormir direito, você não consegue dormir, você não consegue... Você está lá na sua casa mesmo. Não é pior, a ausência fica muito gritante. Tem meu filho, né? E eu não posso deixar ele só. Né? Nesse momento eu não posso, porque ele está sentindo a perca do irmão, da irmã dele. Entendi. E eu, da minha filha, então não posso deixar. Senão você com medo do lançador, pelo menos não dá apoio para o outro, na verdade. No caso assim, porque como a minha mãe já é idosa, eu não posso ir para lá e deixar ele sofrendo. Com certeza. Entendeu? Porque ela também está sofrendo. Perdeu o irmão, entendeu? Não pode ficar. Não pode deixar isso aí. Ele está estudando, ele, né? Tentando, ele trabalha, então eu não posso deixar ele ficar juntos, de verdade, né? Márcia Fernandes, você viu a agenda, né, o caderninho de anotações da Caroline, o que você achou disso? Só uma visão geral. Fiquei impressionada, eu acho que ela teve sim a premonição. Ela tinha medo também que ela tem sim a premonição, ela teve mesmo. Nossa, impressionante que essa menina desenhou, inclusive. É assim... Com certeza, e tem uma coisa interessante, que ela nasceu e desencarnou muito próximas datas. Então eu disse para a mãe, era a hora dela, eu sei que pode estar doendo muito, mas não tinha outra forma. Quando a pessoa, por exemplo, nasce dia 30 de abril, vamos imaginar, e desencarna dia 20 de abril, de 20 a 30, a gente sabe que é próximo. Completou um ciclo. E ela sabia aonde, inclusive, ela levar o tiro. Está escrito, não, mais do que escrito, está desenhado. Impressionante o que essa menina sabia da morte dela. Deixa eu mostrar de novo, Maria, a agendinha dela, gente. Estava na mochila dela, inclusive, depois quando a polícia prendeu os criminosos, né, pegou a mochila da Carol de volta, devolveu tudo, claro, para a mãe. E no meio dos pertences estava o caderninho de anotações, todo dia de manhã, quando eu tomo meu café amargo, né, a frase que ela escreveu aqui, que é um trecho, um verso de uma música da Marisa Monte. Tá aqui, e ela tinha como anotação do caderninho dela todo dia de manhã, quando eu tomo meu café amargo. E aí, ela vai escrevendo todos os compromissos dela, e ontem quando a gente falou para vocês que o que impressionava, viu, Douglas e o Heaven, é porque assim, você vê que é uma vida de uma garota de 15 anos que tem tudo pela frente, né? Então aqui na agenda, ela anotou assim, ao dia 30, agora que ela tinha uma prova, ela tinha uma redação de português, ela tinha todos os compromissos dela relacionados, e você vê que é aquela coisa, a vida para ela estava fluindo sem nem sinal de um ponto final. Então isso é uma coisa muito triste realmente. A gente mostrou ontem para os telespectadores, ficou todo mundo muito emocionado.
Nós recebemos muitas mensagens, inclusive, eu não estou achando a folhinha agora, mas a gente vai te mostrar uma outra coisa aqui, que é, na verdade, a mensagem que a Márcia teria considerado como a premonição, é essa, exatamente. de cada flor uma mente, é essa mesmo? Então vamos ver juntos, que eu também não tinha lido ainda, essa é a mensagem que a Márcia Fernandes, vendo a agendinha da Carol, achou que realmente tinha tudo a ver com premonição. Cada flor, uma mente, cada pétala, uma lembrança, cada caule, uma forma, cada cor, uma visão, cada cheiro, uma experiência, cada tempo, uma morte. É essa frase final, é isso? Como é que é? Explica pra gente. É muito jovem para ser tão nostálgica. Né? 99,9% jovens jamais escreveriam isso. Então, ela sabia que ela tinha a certeza de que estava alguma coisa acontecendo em volta dela. Tanto que ela tinha medo da mãe também morrer. Sim. Então, na cabeça dela... Ele foi do sonho que a gente vai contar, né? Então, o sonho premonitório dela, na verdade, ela colocou a coisa que ela mais amava, que é a mãe, mas ela já tinha nesse sonho a premonição de uma morte. Sim. Tá? Não a dela. Sim. A dela foi uma despedida inconsciente de novo. Mas era consciente a premonição. Né? Também, olha, ela fala muito em tempo mesmo. O passageiro é o sempre. E o sempre é o passageiro? Nossa, isso também foi muito, né? Nossa, de anos. Demais. Tem um rosto aí que ela desenhou, somente a parte do rosto, que ela levou o tiro. Gente, é isso, né? Ai, olha que coisa, gente. Tem um olho só e, ó, também. Tem um olho só. E, na verdade, o primeiro tiro que a Carol levou foi no olho, exatamente do lado que ela levou o tiro, é o lado onde não existe essa parte do rosto, onde não existe o olho, inclusive. Ela nunca teve nenhuma manifestação, Maria, ninguém nunca te falou nada, nossa, essa sua filha é médium, é sensitiva, você nunca... Não. Ela nunca tinha feito, assim, alguma premonição que realmente se concretizasse depois, quando ela era menor, nada. Ficava nesse plano aqui mesmo, né? Passava despercebida, né? Você acha que se manifestou mais fortemente como o sonho que ela teve com você? Conta pra gente como é que foi o sonho. E o que mais me impressionou foi a conversa depois do sonho que ela teve com a mãe, porque ela dava a morte da Maria como certa. Ela estava pedindo até para deixar toda a documentação em ordem, emancipar o irmão. Mas como é que foi direitinho isso? Ela perguntou, mãe, assim, falta 3 meses para o final do ano, quase 3 meses. Ela falou assim... Quer dizer, foi recente, pouco antes da morte mesmo. Ela falou assim, você, que cor que você quer o seu caixão? Ela sofria, né? Que cor? Eu falava, marronzinho. E o vestido? Eu falei, nossa senhora, vestidinho, deixa preparadinho, né? Tudo para o dia que eu partisse, eles cuidassem de meus dois, né? Então... E foi isso que ela... Você achou normal, assim, esse tipo de conversa? Não, porque eu já tinha falado com ela sobre um assunto, algum sonho que eu já tinha tido sobre, assim, roupas que eu sonhava. Eu tive sonho com ela aqui, várias roupas. E ela pegava um vestido assim, cor de ouro, prata. A Carol, no seu sonho, pegava um vestido com ela, várias roupas, naquelas roupas. Eu dava um vestido para ela, um vestido prata, né, assim, de ouro. Eu sabia que sonhar com roupa suja é uma coisa, roupa limpa é outro. Entendeu? De significado diferente. Qual o significado? Seria uma morte, né? Roupa suja. Sei. Preocupação. Mas a roupa que você dava pra ela limpa, pelo jeito bonita, toda prata, é isso. Eu comentei com ela, Carol, sonhei com roupa, eu e você junto, mas o que está acontecendo, né? Sonhava. E sonho assim que eu sonhava com o chinelinho, que eu tava com o chinelinho partia. Eu sonhei que eu tinha 2 brincos que o pai dela... um brinco. O pai dela me deixou os brinquinhos, aqueles brincos, eu perdi um brinco e o outro ficava. Quer dizer, olha, o pai teria deixado para ela os 2 brincos, ou seja, o marido que morreu deixou as 2 joias, deixou os 2 filhos. Um brinco ela perdia, quer dizer, impressionante. Eu procurava, cadê aquele brinco? Os outros dias encontrava outro diferente, não era aquele brinco, entendeu? Aí eu acordei, eu vi que meu brinco estava ali. Entendi.
gente continua já. Eu só queria saber a opinião do Douglas, da Heaven. Vocês acreditam nisso? Para você, premonição existe? Já teve alguma coisa, alguma experiência nesse sentido, Douglas? Eu nunca tive uma experiência desse tipo. Confesso que não acredito muito. Respeito a opinião de quem acredita. Mas o que eu acho que a gente pode destacar aqui também é da maneira absurda como essa jovem foi morta. Claro. A vida hoje vale um telefone celular. A vida hoje vale R$5. Mas essa foi a frase da Maria nas manchetes dos jornais. Ela falou, a vida da minha filha custou um celular. Uma coisa simples, né? Uma coisa que o que ela usava era mais simples. Uma coisa simples. Eu queria saber da mãe, não sei se ela pode responder agora ou depois, se antes do acontecido dessa morte absurda dessa jovem, ela já tinha acesso a esse diário, e se sim, se a senhora conseguir identificar e interpretar tudo que ela escrevia e se tinha uma opinião formada sobre tudo isso que ela escrevia. Não, porque as coisas dela era particular, era coisa dela. É o diáriozinho dela, o diáriozinho dela, né? As coisas dela particular, entendeu? Claro. Ela chegou a se assustar depois de ter acesso a isso? Você pegou a agenda e começou a ver. E a gente mostrou aqui, olha, ela tinha essa história com o olho mesmo, né? Que ela desenhava um olho só. Tá vendo? Para a sensitiva Márcia Fernandes, isso aqui tem todo um significado a partir do momento que o primeiro tiro que ela levou foi realmente no olho. E eu tinha falado para vocês a respeito da pagineia e como sou como premonição, porque ela escreveu uma frase que pode parecer sem sentido e não é. Olha aqui, ó, preste atenção no momento e veja o que não verá mais. O material, ou seja, o lado material da vida, tirou-lhe este direito de viver. E a gente sabe que é o lado material da vida que está tirando o direito de viver de muita gente. Você não sente assim, Heaven? É assim, por um par de tênis, é pelo carro, é pelo celular, o mais simples possível, é uma mochila que eles querem, e de repente era exatamente isso que ela estava descrevendo aqui, né? Eu realmente acho impressionante, porque para mim a vida não tem preço. É algo assim que devia merecer o máximo de respeito. É sagrado, né? É sagrado. Presente de Deus. Cada um tem direito de concluir o seu ciclo da forma mais natural possível. E não consigo compreender como qualquer outro ser humano não tenha essa mesma compreensão. Como é que por tão pouco, não pode ser pouco ou muito, mas quando a gente vê que é algo tão pequeno, tão irrisório, a gente não entende como é que não viu que ela tinha 15 anos, que ela tinha a vida toda à frente, que ela tinha uma família, uma mãe, gente que ia sofrer com a sua perda. Eu não consigo entender como um ser humano não tem essa ligação com outro ser humano, de ver o sofrimento e não sentir em si próprio isso, porque para mim é muito forte. Se eu vejo alguém sofrendo, isso me causa sofrimento. Eu não consigo entender. É isso que a gente está perdendo, a nossa humanidade. Ou será que sempre foi assim? Bom, então são perguntas que eu constantemente me faço. E ainda mais porque foi um bairro que eu morei em torno de 1 ano e meio e que todo mundo me assegurava que era relativamente seguro. Eu mesmo mais seguro. Andava na rua direto, falando no celular, teclando, alguma coisa nunca me ocorreu. Quando eu vi isso, eu fiquei muito chocada. Nunca me passou pela cabeça que uma coisa assim seria possível, especialmente com uma menina tão linda, tão jovem, 15 anos com a vida toda à frente. Eu fiquei horrorizada. Eu vou te falar também, eu sou do interior de São Paulo, estou acostumado àquela vidinha de interior, e desde quando eu vim para São Paulo, estou em São Paulo há 2 anos. Eu juro pra você, eu nunca saí à noite para ir num restaurante de São Paulo. É medo, eu tenho medo. Sério, Douglas? Ainda mais que a gente é jornalista e a gente acompanha, né, o dia a dia, como é que é, pra gente pesa muito mais, né? Então assim, claro que eu saio, não fico alienado dentro da minha casa. Saio sim, mas a gente sente medo. Não tem jeito. Olha, eu confesso pra você que eu fiquei impressionado com essa frase. Essa frase porque foi realmente o que tirou a vida dela. Foi o lado material. Né? Foi o lado material que tirou o direito dessa jovem que tinha aí toda uma vida pela frente para trabalhar, estudar, para conquistar até as suas coisas materiais a mais, e foi isso que tirou a vida dela, né? Impressionante. Impressionante. Aqui do lado, inclusive, estava a agendinha dela das coisas do mês. Olha, dia 30 de outubro agora, atividade de recuperação em
duplas, quer dizer, iam ser de 2 em 2 alunos, levar a calculadora para aula. No dia 8 de novembro ela tinha laboratório, para sexta agora, que ela não chegou a viver, né, seria depois de amanhã, ela tinha português, ela marcou as páginas dos livros, tinha que fazer uma redação, tinha que pintar uma mandala, tudo que ela teria que fazer essa semana agora, até o final do mês, ela já tinha tudo registrado aqui, mas ao lado de uma frase que já falava de um final que teve tudo a ver com o fim da vida dela. E o momento, aquela coisa do tempo, né? Preste atenção no momento e veja o que não verá mais. O material tirou-lhe esse direito de viver. É muito impressionante. Márcia Fernandes, agora é tudo com você. Pois é, pela data do aniversário da menina, 16 anos, a gente diz que Deus não erra. Então, de novo, meu Deus, os homens é que erram. E a certeza absoluta que ela está bem, eu tenho. Você tem? Tenho. Quem tem uma morte violenta, assim, Você sabe que dizem que demora um tempo para depende do grau de evolução da alma. E o dela, pelo jeito? Ela, pelo jeito, ela foi dormindo. Quer dizer, ela foi para um pronto-socorro, só que não aqui na Terra. Ela foi para um pronto-socorro no espaço, né? Espiritual. Então, e lá ela já acordou, sim, ela toma sopa, ela sabe que ela foi, ainda toma líquido, é um plano que a gente chama de Escola de Santo Agostinho. Então, assim, é importante que a mãe dela saiba que ela está bem, eu acho, nesse momento, até para dar as roupinhas da menina, desfazer essa impressão que ficou. E assim, ela não sentiu o tiro, isso eu tenho certeza. Senão eu jamais conseguiria nem conectá-la. Entendi. Então, ela está bem. Primeira coisa. Segunda, era o tempo dela. Tanto era o tempo dela que ela desenhou em 2 vezes aí o olho dela direito. Então, sabe, e os versos de uma senhora, né? Porque os versos dessa menina não tem nada a ver com uma jovem. Ela estava se despedindo. E outra coisa que tem aí que eu quero, que ela tinha medo que a mãe dela se suicidasse. Ela falava isso? Eu também vi isso. E você precisa contar, porque ela tinha medo que a mãe dela morresse, né? Aqui. Aqui a foto, tem uma foto, tem um desenho que acho que não passa na televisão, não pode passar. Suicídio. Então, tem essa frase aqui. Ela morria de medo que a mãe dela fosse embora. Por N coisas, e eu só posso dizer o seguinte, eu fui chamada para saber se isso tem a ver com o telúrico, se isso tem a ver com gente do mal. Se por acaso gente do mal, que queira mal a mãe ou a filha, tenham feito rezas, a gente nem fala oração, rezas ao contrário, não, absolutamente. Como eu te disse, o único que leva a gente daqui, da terra, para um plano melhor, sempre é Deus. Então, eu sei o quanto está doendo, mas não tem nada a ver com orações erradas que foram feitas. Sim, eu acho, assim, eu tenho uma interpretação em relação a isso quando se fala de gente do mal. Gente do mal, para nós, cidadãos brasileiros atualmente, são todos aqueles que estão no poder e não correspondem, né? Que não nos dão a vida digna, segura, com todas as condições essenciais e fundamentais para se viver, para se progredir, para cultivar nossa família, para preservá-la, para cumprir o nosso ciclo de vida de acordo com aquilo que é mais fundamental, que você possa usufruir a sua família, que você possa amá-la, ser amado por ela, que você possa ter no seu lar o seu porto seguro, porque, olha aqui, 2 anos, né, o Douglas em São Paulo, ele não sai na rua à noite com medo da violência. A Evelyn vivia num bairro que era tido como seguro e hoje não é mais, e na época que ela teve, ela ainda conseguia teclar o celular na rua e nada acontecer. 2 anos depois, por aí, mais ou menos, Eva? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo que você mudou? Na Alphaville faz o quê? 4 meses. Antes disso, eu estava morando em Genol. Tá vendo? 4 meses depois. Nunca me ocorreu que uma violência dessa poderia acontecer. Eu conhecia todo mundo da rua, eu ia na padaria, ia no botequinho, ia em tudo. E nunca me ocorreu uma coisa dessa. Eu andava com minha bolsa, com meu celular, tudo isso. E bem descontraída, porque a informação que foi me passada é que era um bairro seguro. É verdade, 4
4 meses depois, ela que teclava o celular dela na rua e falava tranquilamente nesse bairro, 4 meses depois, a Carol com 15 anos é morta por causa de um celular que estava na mochila dela. Você disse que ela tinha medo do suicídio da Maria. Por que, Maria? Se vivia deprimida, se tinha alguma situação de risco, por que ela tinha esse medo? Porque a história que eu falava para ela, né? Esse sonho quando eu sonhava. Ela foi ficando impressionada com isso? Que era irmão, entendeu? Que faça esse tipo de coisa, né? Mas assim, nunca me passou pela cabeça, né? Sempre enfrentar a vida sem fazer isso, né? Inclusive na cabeça dela a possível separação da mãe por morte da mãe. Ela tinha, e ela conta aqui. Então ela tinha, quer dizer, ela sentia a morte, mas ela não sabia de que direção. Ela achava que viria daqui. Realmente, com certeza. Uma pergunta para a Márcia. Você disse que conseguiu ver que ela está bem, né? Aonde quer que ela esteja, ela tem noção do que está acontecendo aqui? Não. Aqui agora, na Terra. Na vida da mãe dela? Você tá. É muito pouco tempo, ela está dormindo, ela está anestesiada. É como se ela fosse para um pronto-socorro mesmo, e lá tem anestesia, e lá são mentores, pessoas de bom caráter, pessoas do bem, freiras, por exemplo, que ficam sentadas esperando que ela melhore, chama-se perispírito corpo, não é o corpo carnal, é a cópia do corpo, chamado perispírito. Eu estou aqui falando como Kardec, né? Como kardecista que sou. Então, o perispírito dela está machucado. Igualzinho ficou o corpo. O que acontece? Ela está deitada e as pessoas estão... passes eletromagnéticos, lá não tem remédio. Ela está tomando passe, ela já acordou, ela já sabe que ela morreu. Ela não tem noção do que está acontecendo aqui na Terra. Ela não consegue, não. Mas ela consegue conseguir algum dia ter essa noção? Vai. Toda pessoa que desencarna tem o direito de ver onde estão os familiares e como. E a gente vem assim, amparado por mentores, porque a emoção é forte. A emoção dela vai ser muito forte. Então tem gente que chega aqui para ver o seu próprio desencarne e fica lá. Eu fui fazer uma matéria no cemitério essa semana. Gente, simplesmente moços de 30 anos vieram conversar comigo. Me tira daqui. Eu falei, mas o senhor já está morto. Então, eu acesso esses planos, então para mim é mais fácil falar. Mas eles também acessam o nosso. E muitas vezes ficam presos à morte e não querem ir embora. Ou então falam, mas eu preciso sair daqui do cemitério. Não é o caso dela. Graças a Deus. Então assim, eu sentei com ela, fiz questão de sentar meia hora antes, para exatamente usar essa sensibilidade, essa paranormalidade, para saber se a menina estava jogada no umbral. Entendi. E para mim, ela renasceu. Certo. Tá? Olha, do coração. Não para de chegar mensagens aqui. A Vanessa Santos diz que isso é tudo muito confuso na cabeça dela. Será que era o tempo da Carol mesmo? E a Márcia Fernandes está dizendo que era, né? A Vanessa também diz, nunca quero passar por algo assim. É um sofrimento muito grande. Erice Alma Jacinto diz que tem uma paura de saber que ela precisa ir a algum lugar e ela vai com medo. Fica olhando para todos os lados. Todos são suspeitos. Eu tenho pânico, né? E a Eri também fala assim, olha, o Douglas, ele está dizendo que não vai a restaurante, eu não estou conseguindo mais sair na rua, eu compro tudo pela net ou pelo telefone, olha que ponto chegam as coisas, né? Vem virar reféns desse medo. Não podemos deixar que essas pessoas, esses criminosos... Eu costumo dizer o seguinte, bandido que vier me roubar, só vai levar moedinha. É sério, porque eu não ando com dinheiro. Eu não ando no máximo R$20 na carteira para pagar o estacionamento. O restante eu faço tudo pela internet. Eu sento na minha mesa em casa, faço transferência pela internet, pago conta pela internet, não vou em banco. Só quando eu preciso, só com mesmo necessidade. Quer dizer, você toma as medidas que você mas a grande maioria da população não tem esse acesso, nem essa possibilidade. Não sabe lidar com isso. E, assim, há poucos dias atrás, eu fui comprar algo num site que era clonado de um site que você realmente podia fazer compras de uma forma segura, e a gente foi descobrir que é uma clonagem. Então pegaram todos os meus dados, tiveram que bloquear o cartão, e era uma clonagem perfeita. Agora, claro que o banco e está todo mundo indo atrás, mas era um site confiável que foi completamente clonado. Então, quer dizer, a internet também não é segura. Então, qual é a nossa opção? Ficar em casa com medo? Não podemos também.
enfrentar realmente, né? Olha, a Graça Maia, Graça, que saudade de você, lá da Paraíba, ela está dizendo, eu estava pensando hoje por onde andava a Evelyn Delay, né? E quando vejo, ela está aí no seu programa, muito bom. Pois é, a Graça, a Evelyn, viu, Graça? Ela volta todos os dias do Manhã Maior e a partir do dia 29 agora no Se Liga Brasil, ao lado do Douglas Camargo, com a Regina Volpato, 8h30 da manhã, na nossa Rede TV. Se Liga Brasil, 8h30 da manhã, nossa Rede TV a partir do dia 29. A partir do dia 29, mas eu continuo no Amaury Júnior, onde eu já estou há 1 ano e meio, continuo lá, mas vou estar com vocês nas manhãs também. Maravilha, viu? Eu volto aqui já com a Maria Lia, a gente vai falar mais coisas ainda da Carolzinha, né? A Márcia Fernandes continua aqui com a gente também. Olha, tem um livro da Márcia Fernandes, está aqui numa nova edição já, Banhos, Rituais e Dicas, tá? Nova edição, vale a pena você conferir, isso pode tirar muita negatividade. Aqui, eu queria que a Márcia Fernandes falasse desse momento que a família da Regina Dourado atravessa e ela, que segundo o irmão, vocês ouviram, está realmente fazendo a sua passagem. Como é que é, Márcia? O momento da passagem solene, né? É completamente diferente do que foi a passagem da Carol, né? Uma coisa traumática, violenta. Ela está se entregando, você vê? Ela tem consciência, o corpo está doente, porque o câncer, na verdade, apodrece o corpo, mas a mente não, né? A centelha divina não. Então ela está consciente disso, ela fica, é muito interessante isso, ela deve estar em estado de coma, né? Sim. Então a pessoa sai, a gente sai, gente, literalmente, nosso perispírito, nossa alma, saímos do nosso corpo físico e ficamos do lado, ouvindo, conversando, olhando para o nosso corpo e dizendo, eu quero ir embora. E os familiares fazendo dessa forma, maravilhoso, porque assim, estão encorajando que ela vá para um outro plano, onde ela vai dormir também. Certo. Então, falta esse desligamento. Tem que ser, o que o irmão dela falou foi maravilhoso. Soltar. E ela era uma mulher que tinha, consciência plena de quem ela era, porque ela era. Então, ela vai com Deus, isso que é importante. Vai ter, chama perturbação espiritual, nós chamamos de momento de perturbação, essa passagem, é saída, porque na verdade é um tranco que ela vai receber. Ela vai se desligar do corpo físico. E aí ela não vai ver nada. Diga-se de passagem que quando a alma está preparada assim, porque viu enterro, não vê nada. Ela vai para um plano onde ela vai dormir. É de verdade, gente, como André Luiz Nosso Lar, o filme do André Luiz Nosso Lar. Gente, familiares da gente, nós temos bônus. Isso é importante que se diga. Então a família Abraão, a família Fernandes, enfim, existe uma descendência toda e uma turma dessa num plano que vem naquele momento nos resgatar, os que estão sem encarnar. Sim. Então, nós temos o nosso cantinho, nós temos a nossa família astral, nós temos a nossa família espiritual e temos que aprender a dizer adeus para o nosso corpo. É muito doloroso, com todos meus anos e anos de espiritualidade. Hoje eu te diria, que eu estou preparada, mas ninguém quer ir, ninguém quer ficar muito menos doente, né? Então ela deixou a doença cuidar do corpo dela no tempo certo e ela saindo no tempo certo. Eu acho maravilhoso o jeito que essa senhora está fazendo a passagem. Com glória como ela viveu, sabe? E com amor. Com amor. Com presença. Com presença dela. Ela está extremamente corajosa. Presente na reencarnação. Eu estou aqui. Sou eu que tenho a doença, mas eu vou vencê-la e estou aqui entregue para o meu destino. É maravilhoso isso. Certo. É a força de vontade mesmo da pessoa, né? Eu tenho um caso desse na família, a gente não fala o nome dessa doença dentro de casa, né? A gente fala que é um problema, é uma aprovação, a gente tem que passar, e a Regina falou muito bem isso na reportagem que você fez com ela em Salvador, dessa questão de não pensar no problema, mas sim tratar, né? Fazer o possível, né? Se é grave ou não, deixa isso para lá, vamos tratar. Né? Falou, quero ser feliz agora, seja durante o tempo que for. Uma força de vontade, uma força de vontade de sair dessa, que é o mais importante, o apoio da família mais ainda. Né? E a forma corajosa que ela está enfrentando, né? Com otimismo, sabendo de toda força de vontade. Eu realmente fiquei impressionada.
Bom, de volta aqui ao nosso programa, né? A sensitiva Márcia Fernandes está aqui, a gente tem analisado inclusive a história da premonição em relação ao caso da Caroline ali, que realmente antes da morte dela escreveu coisas que fizeram com que muitos interpretassem como se a menina realmente estivesse percebendo que alguma coisa mais séria iria acontecer, só que ela pensava na morte da mãe e não que ela fosse de fato a próxima vítima, né? Maria, tem alguma coisa especificamente que você gostaria de perguntar para Márcia em relação a tudo isso? Eu gostaria assim, só saber quando ela me explicou se ela está bem, entendeu? Porque a coisa que eu assim mais sofro é como que está minha filha uma hora dessa. Entendi. Isso que me machuca. Isso que machuca, na verdade. Você não pode estar perto, não pode estar cuidando, né? E você sem saber. Não está comigo. É isso que me machuca. Entendi. Como é que é, Márcia? Pois é, né? Você vai falar Essa saudade que a mãe está sentindo da filha, a filha está sentindo? Ainda não. Não está, não. Assim, o que eu posso dizer, ela perguntou se minha filha está comendo, tá bebendo. Eu tenho certeza absoluta. E não é porque eu estou aqui no programa teu, porque eu falaria mesmo ao contrário. Se fosse o contrário, que ela foi recolhida por mensageiros de luz. Olha que coisa linda. Ela está sentada, ela anda, ela deita, ela está sendo refeita. Então a tua filha lá no céu, não tem, vamos dizer assim, no plano espiritual não tem alimento, mas não precisa. Mas o plano que ela está ainda tem sopa. Porque as pessoas ainda sentem necessidade de comer, tem líquido, tem água, tem sopa. Então, a sensação da comida ela ainda tem. E ela come, e ela se sente bem. É isso que eu posso te dizer. E, sabe, Sônia, eu estava aqui, a premonição dessa menina foi tão forte, que ela não era canhota, ela era destra. Ela escrevia com a mão direita. Toda vez que ela desenhou como se ela fosse canhota, o olho direito dela. Sabe, eu acho importante isso. É como se ela dissesse, olha, é nesse olho que eu vou receber um tiro. Olha, impressionante. Esse é o rosto que ela desenhava e ela era destra, quer dizer, normalmente a pessoa destra começaria a desenhar o rosto pelo outro lado, justamente o lado que falta e que foi justamente o lado que ela levou o tiro. Exatamente, ela levou o tiro do lado direito. Foi esse lado, o lado que ela ia ser machucada. Então, impressionante como essa menina tinha esse sentimento. E eu quero dizer que todos em casa, 36 horas, 36 dias, 36 meses, ou seja, 3 anos, tem esse sentimento. Não é para ficar paranoica, mas assim, a gente sabe quando a alma da gente vai se desligar da terra. A gente tem a sensação. A gente sabe, a gente tem um aviso, o seu sentido. E ela teve, tua filha teve o seu sentido. E pensou muito, a loucura que ela tinha pela mãe dela, falando, é minha mãe. Lógico, né, uma mocinha, mas não, era ela. Então agora você tem que ficar firme, por conta do teu filho. Tá? E por conta dela, que ela está bem, ela está no hospital da alma. É isso que eu posso dizer. Certo. Ô Márcia, as pessoas dizem, né, por exemplo, 15 anos é muito pouco tempo de vida, mas já vem para viver só 15 anos, seria um tempo complementar de alguma outra encarnação? Como é que é? Predestinado. A gente volta só para concluir alguma coisa. A gente volta à Terra até concluir os nossos karmas, nossos débitos. Concluiu, você não tem o porquê. Então, quando a gente pensa que está dormindo, a nossa alma é levada para um plano grandão astral e lá você discute, olha, já está na hora de ir embora, é assim que eu preciso. Existe uma inteligência cósmica. Eu sei que dói pra gente, dói muito. Eu imagino, pelo amor de Deus, perder uma filha. Mas assim, não existe idade para o plano astral. É a idade do final do tempo daquela alma aqui na Terra para cumprir a missão. Porque a verdade, a Terra é um plano de expiação e de provas. Tua filha com certeza já passou por um plano melhor. Tá
certo, viu? Volto já aqui, de volta aqui ao nosso programa, não é? A gente falando do lado espiritual da nossa existência, do lado espiritual, inclusive, daqueles que são vítimas de violência, como é o caso da Carolina, essa garota que estava aí, ainda continua nas manchetes dos jornais, em função de ter sido morta aos 15 anos num assalto de uma forma absurda, não é? Ela simplesmente se assustou e eles já desferiram 2 tiros contra a menina e acabaram com a vida dela. Como pode estar a Caroline hoje espiritualmente? A sensitiva Márcia Fernandes já falou e está falando inclusive para a mãe, para Maria, que está aqui com a gente e que também, ao ler a agenda da filha, achou que muita coisa poderia mesmo ser uma intuição, ser sentido, uma premonição da tragédia que se avizinhava. Agora, eu gostaria de saber, acho que a Heve, o Douglas também, e até a própria Maria, espiritualmente, o que a gente pode dizer desses 3 que fizeram essa barbaridade com a Heve, principalmente do Alex, que foi o rapaz que desferiu os 2 tiros na menina, que não se arrepende, que diz rindo, que é isso que acontece, não é, quando alguém reage a um assalto. É verdade? Como é que fica? Pelo amor de Deus, né? São almas primitivas. Para não dizer ruins, são almas extremamente primitivas e ainda está cheio aqui no planeta. Muito. Então, mata e... Ou seja, ele vai voltar. Isso não pode correr no fogo do inferno o resto da vida. Pois é, porque existe exatamente que Deus é misericordioso, porque por nós, você sabe que ele iria para o purgatório, para o inferno, mas como Deus é misericordioso, vai dar a chance para ele, ele volta e é bem provável que ele morra igual. Sim. É bem provável que ele... É assim o resgate? É mais ou menos assim. 6 recebeu. Entendi. Então aquilo que você sabe? Aquilo que você veio para receber, 6 recebeu. Por exemplo, se eu dou um tiro, como fizeram com essa menina, eu dou um tiro na cabeça de alguém, eu provavelmente tenho que voltar para receber um tiro. Mas de repente eu vou ser boazinha, eu vou estar dentro dos padrões. Eu não levo um tiro, mas eu morro de derrame. Entendi. Então, normalmente, e isso não é para que você fique preocupado, mas normalmente existe uma causa para isso acontecer. Tá? Então, é por isso que a gente aceita a passagem das pessoas da forma que é. Então, esses meninos, logicamente, que virão para serem barbarizados, não tenha dúvida. Tá certo. Heaven, dá sua opinião sobre tudo isso pra gente, inclusive o lado desses que matam, né? Que dão aos outros uma morte tão violenta. Eu tenho muita dificuldade de ter uma opinião formada enquanto a isso, porque eu não consigo compreender uma atuação desse estilo. Eu não consigo entender como alguém pode matar outra e achar graça. Achar que fez certo, porque na cabeça dele deu errado para ela, porque ela que reagiu. Então na cabeça ele estava de uma forma tão distorcida que o errado foi ela. Então eu não consigo entender como uma pessoa, um ser humano pode ter tão poucos traços humanos. Não é tantos traços, nem quero falar animais, porque tem muitos animais que sentem, você vê a mãe protegendo o filho, mesmo que seja com a própria vida. A gente tem vários casos, então é muito complicado entender como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessa. Eu realmente estou muito surpresa com a mãe, pela coragem, pela força dela em estar aqui, em falar abertamente sobre isso. Eu não sei se eu iria conseguir ter essa força, algo que realmente foi tão forte, e eu não vejo raiva nem ódio nela, que eu acho algo muito bonito. Ela passou por cima disso tudo. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu acho que ficaria com muita raiva. Não é? Eu não sinto isso. Eu sinto que ela realmente só quer saber que a filha está bem, ela quer poder melhorar o mais rápido possível, poder cuidar do filho dela. Então eu preciso realmente te dar os parabéns e só a força, porque eu acho que eu não conseguiria ser tão forte quanto você, cara. Tem a mesma sensação. Sônia, é inadmissível a gente, né, imaginar que alguém tem coragem de pegar algo que a gente conquistou, seja um celular, um carro, seja lá o que for, né? Pior ainda, tirar a vida do outro. Exatamente. Né? Olha, é até uma comparação meio absurda também, mas esses dias eu atropelei um cachorro e fiquei desesperado. Mas é horrível. Sabe, você
você fica desesperado diante de uma situação dessa. Agora, como é que é? E isso foi porque foi sem querer, não foi porque eu quis atropelar, foi um acidente. Mas se chega nesse ponto da pessoa chegar, passa o celular e um susto ou alguma coisa, vai lá e tira a vida da outra. É difícil de conseguir colocar na minha cabeça que alguém tenha coragem de fazer isso, mesmo diante de tantos fatos e tantas histórias que a gente conta e vê. Né? Exatamente, é terrível, de verdade. Eu queria contar aos nossos convidados, não é? Da Heaven Delaney. Dulé, Heaven Dulé. Heaven É Dulé. difícil mesmo, gente. Mas é lindo, é lindo. Heaven Dulé. Fala Os contatos, então, vou deixar o meu Twitter, que é Heaven_Dulé, eu acho que vai estar aí na sua tela, porque tá aí é um pouquinho difícil de escrever. E o meu Facebook, que é Heaven Dulé. Simples, então é muito fácil. E eu quero pedir para vocês realmente assistirem o programa, que eu vou te passar receitas super fáceis, acessíveis, com preço bacana. E para você realmente fazer aquela festa em casa, para sua família e para os seus amigos, a gente está junto aqui para te apoiar. Segunda-feira, da manhã, ao vivo, às 8h30, às 10h30, diariamente com você. Se Liga Brasil, viu? www.virando180.com.br ou 011 3711 0180. Eu quero agradecer mais uma vez. A gente está junto de você, Sônia, junto de toda a tua equipe, e poder ajudar, né? Poder conversar com uma mãe desesperada. É verdade, viu? Olha, está aqui o livro da Márcia Fernandes, Banhos, Rituais e Dicas, vale a pena você conferir, tá? Douglas Camargo, também apresentador do Se Liga Brasil, segunda-feira, 8h30 da manhã, na nossa rede TV. É isso mesmo, vamos acordar bastante cedo, né? Muito. E segunda-feira a senhora vai acordar cedo também. Vai com a gente. Bacana, senhora, obrigado pelo convite, adorei te conhecer. Pessoa muito bacana. Eu trouxe meu livro para você autografar, tá? Eu não sou mulher, mas eu também estou doido para ler esse livro aqui. Homens que somem. Aliás, nosso lançamento hoje tá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ali na Avenida Paulista com Augusta, 7 da noite. Vou estar lá autografando para vocês, já autografo o do Douglas também. Eu estou achando que isso é leitura obrigatória para todas as mulheres, hein, mulherada? Direto para lá, que olha, minha cópia já está garantida. Já está garantida, segunda-feira eu te entrego, viu? Estamos indo embora, gente, amanhã 3 da tarde com mais uma tarde é sua. Obrigada, Maria, pela presença. Estamos do teu lado, tá? Força mesmo. Tchau, gente, até.